Olá, Olá, estamos de volta. Estamos de volta com a nossa oitava semana. Oitava semana. Estão animadas? Sim! Então, vamos continuar a nossa história, né? Vocês lembram que a gente parou na história de quem? De José. E hoje a gente vai dar continuidade nessa história. Sabia que foi muita coincidência? Lembra da Bíblia em quadrinhos? Então, eu tô na mesma história dela. Tá na mesma história. Ou seja, coincidência. Vamos começar então fazendo uma oração? Sim! Quem vai orar hoje? Você orou na passada. Eu posso orar hoje? Por favor. Pode, vai. Tá. Senhor Deus, obrigado por esse dia, pela nossa saúde. Obrigado a todo mundo, Senhor. Abençoe o nosso dia, que a gente tenha um dia abençoado. Abençoe nossa live, que a gente tenha uma live boa. Abençoe todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos começar lendo o versículo do dia. Tá coçando. Vamos começar lendo o versículo do dia? Sim. Versículo a ser memorizado. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Salmos 139, 14. Então, aqui nesse salmo, o salmista está louvando a Deus porque Deus nos criou de uma maneira especial e admirável. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Você é especial e admirável. Deus criou todas as coisas vivas, até as mais engraçadas. Imagina aí o nome dos animais engraçados que vocês conhecem. Rinoceronte. E você, qual o nome de algum animal bem engraçado? Elefante, porque parece elefante. Ó, aqui a gente tem alguns exemplos também, ó. Tipo macaco prego, né? Macaco prego, boa. Mico-leão dourado. Mico-leão dourado, boa. Então, Deus criou todas as coisas e lhes deu um propósito. Você sabe o que é um propósito? Não. É um objetivo. Quando Deus fez a criação, ele fez tudo com um propósito, com um objetivo. O Senhor criou também as pessoas cujas histórias estão na Bíblia. E o propósito delas é ensinar tudo sobre Deus para nós. Por exemplo, a história de Noé fala de ensinar sobre a fé, que Noé teve que ter fé de construir uma arca quando nem sequer tinha chovido ainda. A gente já passou da história de Noé? Já. O relato de Daniel, por exemplo, fala de confiança. Daniel. Porque Daniel teve que confiar em Deus. Não, Daniel ainda não. A história de Jonas também fala sobre a obediência, porque Jonas, no início, ele desobedeceu. E a história de Jesus, que é a história mais importante de todas, fala do perdão dos nossos pecados, do plano de salvação de Deus, da sua misericórdia para conosco. Sim. E de Jesus também fala de um plano de um reino, era onde eu ia chegar. Deus cria algumas pessoas com o propósito de servi-los, como, por exemplo, a gente pode imaginar os missionários que estão viajando, levando a palavra de Deus a lugares distantes. Lelê de um livro. Isso, igual a missionária Lelê. A gente também pode falar da vida dos pastores que cuidam das ovelhas. Nem o meu pai, que é um pastor. Isso. E Deus também cria outras pessoas para serem ajudantes, como, por exemplo, os diáconos, que são cargos, né, de ajuda, de serviço. E Deus também, o que ele faz? Para esse propósito, ele dá talentos especiais e faz de outras pessoas exemplos a serem seguidos. Infelizmente, tem pessoas que também se afastam do Senhor. E o propósito delas é nos ensinar o que não devemos fazer. Tá? Deus planejou a sua vida inteira antes de vocês nascerem. Lembra que você falou na semana passada? Imagina se minha mãe estivesse grávida, Deus já saberia até se ia ser menino, se ia ser menina, tudo que o bebê ia fazer. Então, antes da gente nascer, Deus já planejou tudo que a gente vai fazer. Ele sabia exatamente como vocês seriam, do topo da cabeça até o dedinho do pé chulesento. E quantos fios de cabelo cresceriam nessa cabeleira? Meu cabelo é curtinho, mas Deus sabe de tudo. Ele sabe até quantos fios tem. E tudo que você disser e tudo que você fizer em todos os dias da sua vida fazem parte do plano de Deus. Esse salmo que a gente leu o versículo
nos lembra de que fomos criados de modo especial e admirável. Assim, é você. É você. Que é uma criação de de Deus, perfeito, maravilhoso, extraordinário e único. Nunca houve, nem nunca haverá ninguém igual a você. Você sabia que mesmo com um irmão gêmeo que é igualzinho, eles são diferentes? Que nem o Theo e o Enzo, eles são irmãos gêmeos, só que eles não são iguais. Sim, mas mesmo quando é um gêmeo que é igualzinho, um igualzinho que ao nem outro. A Clary e a Mary. Isso, existe uma diferença. E Deus sabe exatamente cada um como é cada um. Então, o que a gente tem que fazer com isso? Ser o melhor do que nós podemos ser. Pode ser que você ainda não saiba qual é o seu propósito, mas uma coisa é certa: Deus chamou a gente para ser igual ao Filho dele. Jesus é o nosso exemplo. E um dos nossos propósitos é ser semelhantes a Jesus. E ainda que você ainda não saiba qual é o seu propósito específico, se é no serviço, ou se é pastorear, ou se é ensinar, ou se é louvar, né? O Senhor sabe, tá? E você está aqui por um motivo e faz parte do plano do Criador. Mas há 3 coisas que você pode fazer agora, enquanto você espera Deus revelar o seu propósito. Ler a Bíblia e aprender com ela. Guardar os seus mandamentos e falar de Deus a outras pessoas. Isso em si já é cumprir um propósito, porque Jesus, quando ele fala com os discípulos, no final até dos evangelhos, ele deixa uma ordenança para os discípulos, que é ir pregar o evangelho a toda criatura. E é o que nós estamos fazendo aqui, pregando a palavra de Deus para todos aqueles que querem ouvir. Só que o nosso canal é mais Kids, que nem o nome do canal, que Isso é mais aí. para criança, mas também tem o de adulto, Isso aí. que é o do meu pai. Em seu próprio tempo, Deus poderá usá-lo para fazer algo grandioso. Ore e peça a Ele para te mostrar o que você pode fazer. Ele te ama e vai te orientar. E lembre-se sempre de louvá-lo, dar graças a Deus por fazer você especial e admirável. E hoje a gente vai falar da história de uma pessoa que Deus separou com um grande propósito. A Bíblia está cheia de personagens incríveis e esse é um dos personagens também muito incrível, que é a história de quem? Moisés! Dessa vez eu não errei! Isso aí. Mas antes da gente ler, vamos conversar um pouquinho. O que vocês acham que tornam vocês especiais? Primeiro, a Micaela, você vai olhar aqui nesse espelho, espelho grande, e vai dizer o que te torna especial. Olha para você e fala assim: eu sou especial e admirável porque... Eu sou especial e admirável porque Deus me criou. Ficou grande com essa cabeça. Ficou cabeção? E agora a Pietra, deixa eu ver a Pietra. Tem que ser desse lado, que do outro fica normal. Não fica uma cabeção? Vai. Por que você é especial e admirável para Deus? Porque Ele me criou. Mas o que te torna única, especial e admirável? Minha beleza. Que linda! Então, ó, não adianta também ter a beleza só por fora e por dentro o coração lá. A beleza que Deus criou todo mundo. Então você aproveita a sua beleza para você falar de Deus para os seus amigos. Então vamos lá ler hoje a história? A gente vai ler alguns textos. Vamos começar em Êxodo 1, versículo 6. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Como a gente conversou no vídeo passado, José conseguiu resgatar toda a sua família e levar para o Egito. E ali eles viveram bastante tempo, até que José morreu de velhice e toda aquela geração também morreu. Êxodo 2, 10. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. E aí o que aconteceu? O faraó, que já não era mais aquele, ele percebeu que o povo hebreu crescia muito, se multiplicava muito. Lembra o que ele mandou fazer? Matar todos os bebês. Mandou matar todos os bebês. Masculino. Agora a gente vai continuar essa história em Gênesis 2, de 23 a 25. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor, as suas orações chegaram até Deus.
Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então, vocês se lembram que esse faraó estava escravizando o povo. Lembra o que ele mandava construir? Tijolos, lembra? Fazia um monte de maldade com o povo. Vocês lembram disso? Lembra. E o povo se lamentando. Que e aí todo Deus mundo vai batia usar... no outro. Deus, olha como é que Deus trabalhava. fez. Deus salvou a vida do bebê, Moisés, quando ele era ainda bebê, para cumprir um propósito muito grande na vida dele, que seria libertar o povo dessa escravidão. E agora a gente vai continuar a história. Êxodo 3:1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Vocês lembram que a sarça é uma planta, né? Uma moita. José viu Sei. que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Falou para ele tirar os sandálias. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés! Tirei sandálias que esse lugar é santo. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, olha Deus já manifestando o propósito dele na vida de Moisés. Enviar Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Imagina lá encarar o faraó. E depois disso, Ia ter que ter o quê? 10 Coragem. pragas. Isso. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu acho que ele ficou um pouco com medo, né? E Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Esse é o nome que Deus se apresenta para Moisés. E são aquelas letras do tetragrama sagrado. Lembra? Aquelas consoantes, vocês lembram? Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, ferezeus, dos heveus, jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá a mesma coisa. O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios
ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Vocês lembram que eles eram escravos, né? Eles não tinham nada. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Êxodo 4, até o versículo 20. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Jogue-a ao chão, disse o Senhor. Moisés jogou-a. E o que acontece com a vara? Virou uma serpente. Ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e ela se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. E Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, pois, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Algumas pessoas até acham que ele era meio mudo, meio gago. Gago? É, meio gago, que fala atropelando as palavras, meio gago. Gaguejando, isso. Gaguejando. Só que aí, olha como o Senhor é incrível. Deus tinha um propósito para ele, né? Então Deus está capacitando ele. Por mais que ele tivesse todas essas inseguranças de se imaginar: eu não sou ninguém, eu não posso fazer isso. Deus vai capacitar, ainda vai mandar quem para ajudar Moisés? Tipo, gaguejando o irmão dele, Arão. Versículo 11. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então, olha que maravilhoso. Moisés se sentia inseguro, achando que, eu não sei falar direito, ou então, eu sou apenas uma criança, não posso realizar. Mas se Deus está te capacitando, está te mandando ir, você deve obedecer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Quer dizer, ele ainda estava com medo de ir. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montado num jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. E aí na próxima aula, a gente vai ver a continuidade dessa história. Só que aqui o que a gente quer enfatizar? Que Deus está capacitando. Você é especial e admirável. Exatamente. Deus está capacitando Moisés para ele executar o propósito que tinha.
Entendeu? E por mais que Moisés com um monte de desculpa, não sei falar, eu não sei isso. Deus está falando, vai, meu filho, olha aqui, sinais milagrosos. Pega na vara, joga no chão, vira uma serpente, volta a virar uma vara. Depois a mão fica leprosa. Poder de Deus. Poder de Deus. No chão depois. Isso, o poder de Deus. Deus estava mostrando que ele ia fazer sinais milagrosos. Depois você pega no rabo e vira um... Então, como a gente estava falando, através da história da vida de Moisés, a gente vê como Deus capacita aqueles que ele tem um propósito. Então, ainda que você não saiba qual é o seu propósito, pede, né, a dica que o livro deu. Pede para Deus te revelar qual é o seu propósito e 3 coisas que você já pode fazer. Ler a Bíblia, orar e falar de Jesus para os seus amigos. Combinado? Eu sempre falo na escola. E aí, como desafio semanal, temos um desafio que é bem difícil. Temos 2, né? Não, um desafio que é bem difícil. Como? Quando você elogia alguém, você está dizendo que vê uma das formas maravilhosas com que Deus criou esta pessoa. Você pode dizer coisas como: você está sempre tão disposta a ajudar os outros e eu adoro isso em você. Ai, Ou, cuidado, seu sorriso banguela me deixa muito feliz. cuidado que aqui tá machucado. Ou, você é uma dançarina ótima. E você é uma ótima mãe. Ou, você é uma ótima ginasta. E você isso, também. eu ia falar isso. Nesta semana, tenham como prioridade elogios mútuos, ou seja, um para o outro. No fim da semana, reúnam-se e discutam como cada um ajuda a tornar a sua família especial. Por exemplo, como você, Micaela, torna a família especial. Como você, Pietra, torna a família especial. Eu torno a minha família especial. Depois ofereçam um louvor a Deus por reuni-los em família e tornar essa família especial e temente ao Senhor. Ok? Então, na aula de hoje, nós descobrimos muitas maneiras pelas quais Deus nos faz especiais. Ok? E por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até a semana que vem. Fiquem todos na paz. Mais um desafio para vocês. A gente quer que esse vídeo bata 4.000 likes. Só desafio mesmo, desafio. Fala pro papagaio, pro cachorro, pra família inteira, pros amigos da escola. Fala pra todo mundo que você conheça do nosso canal, que você vai ajudar muito. E além de ajudar, Deus vai estar muito contente com você, porque você vai estar falando de Jesus para outras pessoas. De Deus e de Jesus. Muito bem. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.